O consumo abusivo de álcool é responsável por mais de 2 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. O Serviço Nacional de Saúde britânico registrou um número recorde de internações. Só no ano passado foram mais de 1 milhão de casos. E aqui no Brasil, o excesso de bebida também é uma realidade. São 15 milhões de alcoólatras no país e 32 mil mortes por ano ligadas justamente ao consumo da bebida. Agora, o maior alerta é para os problemas na saúde do dependente, porque o consumo de álcool a longo prazo pode resultar em pressão alta, falência cardíaca e também em derrames. E uma pesquisa feita nos Estados Unidos ainda mostrou que beber mais de 3 doses de álcool por dia aumenta também os riscos de desenvolver câncer no pulmão. Para falar sobre esse assunto aqui no nosso estúdio, a gente recebe a psiquiatra da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Analice Gigliotti. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Ana, muito bom dia. Como está? Tudo bom bem? Bom dia. Tem os números alarmantes aqui, né? O álcool mata mais de 30 mil pessoas, 32 mil pessoas, para ser mais exato, por ano no Brasil. Está ligado a 72% dos homicídios e 60% das mortes no trânsito. Por que a sociedade ainda trata o álcool, os efeitos do álcool, com tanta aceitação ainda? Não há um entendimento dos reflexos e das consequências que a bebida pode ter no corpo humano? Eu acho que tem milhões de motivos. Assim. Primeiro, porque o álcool é uma droga lícita. Segundo, porque as políticas do álcool não são feitas com a mesma seriedade ou talvez com a mesma rigidez que as políticas do tabaco, por exemplo. Assim. Hoje em dia, todo mundo sabe que fumar faz mal, isso está mais do que divulgado. Tem aquelas advertências imensas nos maços de cigarro. Com o álcool não tem a mesma coisa. Ainda tem uma ideia, e isso, na verdade, é divulgado em todos os cantos, de que uma taça de vinho faz bem. Essas coisas tornam a sociedade muito mais permeável. Vender bebida alcoólica, não tem isso, por exemplo, em festa. Tá? Em festas, muitas das festas, beber é uma coisa totalmente normal, é estranho não beber. Fumar, nem tanto. As pessoas são vistas como esquisitas quando elas fumam. Então, assim, essa é a diferença entre o tabaco e o álcool. Os dois são drogas lícitas, mas a gente é muito mais permeável ao consumo de álcool do que de tabaco. Hoje em dia, né? Doutora Analice, o alcoolismo é um problema subdimensionado no Brasil pelas autoridades? O que a senhora acha? Eu acho que não é o alcoolismo que é subdimensionado pelas autoridades. Eu acho que o consumo de álcool, ele é visto como menos problemático do que ele eventualmente é. Assim, hoje em dia existe, por exemplo, lei seca. E tem uma lei muito séria que agora em São Paulo estão, de alguma maneira, tentando fiscalizar melhor, mas aqui no Rio de Janeiro também é bem fiscalizada, a gente sabe disso, que banaliza menos o consumo de álcool, particularmente antes de dirigir. Isso é super novo. Isso não tem o quê? 1 ano, 2 anos, você vê o álcool dessa maneira. Então, assim, é uma política que eu acho que está começando a ser levada com mais seriedade. Então, não é o alcoolismo que não é levado a sério, é o consumo de álcool que, de alguma maneira, precisa de mais atenção e de políticas mais eficazes. Eu queria falar com a senhora daqui a pouquinho sobre o consumo de álcool por adolescentes e justamente sobre isso a gente vai falar sobre um estudo que foi feito, um estudo inédito com quase 700 adolescentes de Uberlândia, Minas Gerais. Esse estudo mostrou que mais de 80% desses adolescentes já consumiram álcool. A gente vai ao vivo até lá falar com o repórter Ricardo Feller. Oi, Ricardo. Essa pesquisa mostrou também um outro dado que é bastante assustador, né? As meninas são as que consomem mais bebida alcoólica, né? Bom dia. Bom dia, é verdade, Raquel. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Eu queria aproveitar, Raquel, citar outros dados tão chamativos quanto este que você citou em relação às meninas. 80,9% de jovens entre 13 e 17 anos já consumiram álcool. Isso em 13 escolas. Essa pesquisa foi feita em 13 escolas municipais, tanto da rede municipal, tanto na área urbana quanto na zona rural. 98% desses jovens já conseguiram comprar a bebida alcoólica, são menores, não poderiam comprar e conseguiram. 98% conseguiram. Destes 98%, apenas 1% foi perguntado se teria documento para apresentar. E olha só que interessante, 15% desses jovens, depois que ingeriram bebida alcoólica, tiveram a primeira relação sexual. Quem fez essa pesquisa é uma enfermeira
que é mestranda, ela está fazendo mestrado sobre esse assunto, sobre saúde pública e alcoolismo, é a Tatiana Gonçalves dos Reis. Te assustou, Tatiana, essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa? Esses dados a gente já tinha uma base de outros estudos, mas realmente aqui em Uberlândia o resultado foi maior do que o esperado. Gerou em você, além de, você disse que já era o resultado esperado, mas existe alguma coisa ligada à conivência dos pais e isso pode ter te assustado? Com certeza. A gente percebeu que menos da metade dos pais proíbem o uso de álcool pelos seus filhos e que o consumo de álcool dos pais tem relação com o uso de álcool pelos filhos, inclusive os filhos tendem a consumir de forma parecida com os seus pais. Então, a permissividade dos pais pode contribuir sim com o consumo de álcool. Você mencionou comigo antes dessa entrevista ao vivo que há uma pesquisa da década de 1980 que traz o início médio, a idade média do início do consumo do álcool. Diminuiu de 20, 30 anos para cá. De acordo com os estudos, essa idade de início vem diminuindo e aqui em Uberlândia o início se dá principalmente até os 13 anos de idade, mas há adolescentes que já consumiram antes dos 10 anos. Isso na década de 80, a idade média era 18 anos. 18 anos. Olha só, baixou 5 anos. Vou começar também com o psiquiatra Alexandre Rosa, ele é psiquiatra do CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial da Universidade Federal de Uberlândia e também no município. Alexandre, a Tatiana mostrou a questão da pesquisa e a diminuição da idade média do consumo do álcool. A questão do álcool, o que relaciona a pessoa virar alcoólatra? Quais são os fatores, as causas? Os fatores assim, mais importantes, a gente vê a questão da educação, tanto familiar quanto social, a questão dos vínculos afetivos que essa criança, esse adolescente tem, essa estruturação desses vínculos afetivos, a questão da experimentação precoce. Quanto mais precoce é a experimentação dessa substância, mais uma deformação na qualidade de prazer, de sensibilidade de prazer, essa criança vai ter, esse adolescente vai ter, transformando aí uma mudança característica nos padrões de ter as sensações prazerosas. Outras questões, doenças associadas, transtornos de déficit de atenção, transtornos psicóticos, transtornos de humor também podem gerar essas complicações com o alcoolismo. Existe ex-alcoólatra, há tratamento e qual que é o tratamento? Há tratamento. A gente parte de uma premissa que não é uma instituição nem um modelo estático que vai dar conta desse recado. Então a gente tenta transformar os pontos de atenção em saúde em rede. Ou seja, a atenção primária, PSF, UBS, acolher intoxicações leves, síndrome de abstinências leves e moderadas, serviços como CAPS, tratar as dependências, as intoxicações e síndromes mais severas, enfermarias clínicas e enfermarias psiquiátricas para lidar com as intoxicações graves e a síndrome de abstinências, fazendo uma rede. Com uma rede a gente consegue ampliar os cuidados e ter melhor sucesso terapêutico. Ok, Alexandre. Raquel, Luciano, alguma pergunta? Oi, Ricardo, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Alexandre, se ele acha que esse grande consumo de álcool entre os adolescentes abre as portas para o consumo de outras drogas também. Ok. A Raquel está perguntando, doutor Alexandre, se esse grande consumo de álcool entre os adolescentes, se isso pode abrir portas para o consumo de outras drogas, talvez as drogas não ilícitas. O uso de qualquer substância... Ou melhor, as drogas ilícitas. E sim, o uso de qualquer substância pode gerar alterações de humor, alterações sensíveis no padrão de sono, no padrão de comportamento. E essas mudanças podem gerar um consumo de outras substâncias. A gente entende dessa maneira, não como porta de entrada. Uma droga não leva a outra, mas as alterações proporcionadas por aquela droga anteriormente, sim, pode gerar uma certa impulsividade e compulsão para experimentar e até o desejo de outras substâncias. Nós vemos na mídia um grande apelo em relação ao álcool. Em relação ao cigarro, já há alguns anos não se comercializa, não há propaganda de cigarro, por exemplo, na mídia, mas a gente vê que na cerveja não funciona dessa forma. O apelo é muito grande? Algumas pesquisas indicam que sim, né? É importante que seja passado uma educação propriamente dita, até com relação a essas propagandas que divulgam substâncias psicoativas, de qualquer natureza. Ok, Alexandre, obrigado pela entrevista. A enfermeira Tatiana também que participou conosco. Volto com vocês no estúdio, Raquel, Luciano. Ok, Ricardo, a gente agradece então a você, agradece também mais uma vez, como você disse aí, aos entrevistados, ao doutor Alexandre e a Tatiana e também aí toda a equipe aí da TV Integração, que possibilitou, essa equipe que possibilitou o ao vivo aí de Uberlândia. A gente volta aqui no estúdio então com a doutora Analice. Doutora Analice, a senhora acha que essa luta contra a bebida, que está iniciando agora, vamos dizer, vai ser bem mais difícil com o cigarro? Porque o cigarro, a gente já sabe, tem informações que está diretamente ligado a câncer de pulmão, a câncer de garganta, e a bebida, as doenças ainda não são muito bem claras, a não ser aquelas clássicas, né, como os problemas de fígado e de rins.
Eu acho que seguramente vai ser mais difícil, porque se existe uma coisa que o cigarro tem, é que não existem níveis seguros do consumo dessa substância. E com bebida não é assim. Existem níveis seguros de consumo de bebida. Então, assim, são diferentes. Eles têm coisas muito parecidas, mas são diferentes. Problemas na saúde, obviamente, o álcool tem, que as pessoas não sabem. Pode levar a problema de coração, câncer de bexiga, câncer de traqueia, muitos cânceres que não se sabe, sabe-se muito do cigarro, mas de bebida não se fala tanto. Problemas neurológicos, problemas psiquiátricos podem vir advindos do consumo de álcool. Assim, não é incomum de jeito nenhum. O colega chegou a falar sobre isso, né? Assim, o uso precoce de álcool, ele pode levar no futuro, e isso acontece com alguma frequência, a transtornos de humor, transtornos de ansiedade, entre outros transtornos, depressão, etc., porque modifica o cérebro. O consumo de outras drogas, assim, a modificação, porque assim, o álcool, ele é uma droga que age no sistema nervoso central, no cérebro, ele age no cérebro. Então, assim, o fato de agir e estar precocemente agindo no cérebro, modifica a conformação cerebral e aumenta a predisposição a qualquer doença que se dê no cérebro, entendeu? Então, assim, também tem tudo isso, só que as pessoas não falam. Um exemplo de política pública que não é feita direito ainda é isso que a enfermeira falou. 98% das crianças estão comprando bebida alcoólica sem nenhuma fiscalização. Isso não é problema, é simples. Assim, hoje a gente está vendo a lei seca, com fiscalização a gente consegue que a lei seja cumprida, mas só com fiscalização. Essa lei que impede você bebendo dirigir é velha. A novidade é a fiscalização. Não fiscalizam venda de bebida alcoólica para criança. Doutora, a gente sabe que a dependência do álcool leva anos para se estabelecer. Agora, é possível um adolescente se tornar dependente de álcool? É possível sim. Hoje em dia essa questão da dependência de álcool é vista de uma maneira um pouco diferente, tá? Assim, a dependência física pode se demorar um pouco mais de tempo para estabelecer. A física no sentido de ter síndrome de abstinência. Mas assim, a doença que a gente chama de adicção, a doença da perda de controle, de uma fissura muito grande para você consumir o álcool, você ter consequências do consumo do álcool, isso pode se estabelecer mais precocemente. Assim, particularmente adolescentes predispostos ao desenvolvimento do alcoolismo, seja pela genética, seja por terem doenças como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entre outros, que aumentam a impulsividade, aumenta o risco da pessoa desenvolver alcoolismo mais precocemente. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente na edição das 10. Doutora Analice Gigliotti, psiquiatra da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Muito bom dia, obrigada pelas explicações. Obrigada, querido. Obrigada, Luciano.